Olá, aqui é o Diego da DB Corp e hoje nós vamos falar um pouco mais de alguns dos recursos do nosso sistema. O assunto de hoje é apontamento de ordem de produção. Por que é importante usar os apontamentos de ordem de produção? Pelo menos por três motivos. Primeiro motivo, porque o apontamento serve de base de custo real de produção. Lá na engenharia, quando nós criamos o roteiro de produção, nós estimamos o tempo de cada operação. Mas, de fato, isso é uma estimativa, porque nem sempre o que nós estimamos é o que acontece na fábrica. O apontamento nos permite ver a diferença entre o que nós estimamos e o que de fato acontece, e nos dá o custo real de produção. O segundo motivo é a análise de produtividade. Com os apontamentos, nós conseguimos comparar períodos do dia diferentes, períodos diferentes do mês, funcionários diferentes, e conseguimos entender em que momentos do dia nós somos mais produtivos, ou que momentos do mês nós somos mais produtivos, ou até que funcionário é mais produtivo do que outro. E isso nos dá a oportunidade de melhorar a nossa produtividade. O terceiro motivo é a análise de parada de máquinas, porque toda vez que um funcionário tem um problema e precisa pausar a produção, ele vai nos indicar através do apontamento o motivo dessa parada de máquina. No final do mês, a gente consegue analisar quais foram os principais motivos de parada de máquina. E assim, atuando nesses motivos, nós vamos diminuir essas paradas e ser mais produtivos. E o que é preciso fazer antes de usar o apontamento? Nós precisamos, primeiro, cadastrar todos os roteiros de produção. Segundo, cadastrar os motivos de pausa. E terceiro, estar familiarizado com os processos de ordens de produção do DB Corp. Se você tiver dificuldade em um desses três pontos, eu peço por gentileza que converse com o seu consultor na próxima visita e peça orientação específica para fazer isso funcionar e assim usar o apontamento. Vamos ver na prática o que nós podemos fazer com o apontamento? Quais ordens de produção podem receber apontamento? São aquelas ordens que tiverem com status em execução, ou seja, ela já está lá no chão de fábrica. Para acessar a tela de apontamento, clicamos aqui no Manufatura, Apontamento de ordem de produção. Se vocês prestarem atenção aqui no design da tela, vocês vão perceber que ela muda um pouquinho do design padrão. Por quê? A ideia foi fazer campos maiores para que os funcionários tivessem mais facilidade para enxergar a informação. Essa tela também foi desenhada para o uso de código de barra. Então, se nós tivermos um leitor lá na produção, a gente pode ler o código de barra do funcionário, do número da ordem de produção e do número da sequência da operação. Nós vamos aqui usar, por exemplo, o funcionário número 8, o Odenil. E ele vai fazer a ordem de produção 396, por exemplo. Que operação que ele vai fazer? A operação 10, furar. Nós vamos então iniciar a operação 10 para fazer aqui o furo nesse item. O sistema automaticamente pega a data e hora do servidor e começa a contar o tempo. Vamos supor agora que o Odenil precisou fazer uma pausa na ordem de produção 396. Ele clica duas vezes aqui e vai dar pausar. E o sistema vai pedir para ele o motivo da pausa. Ele precisou fazer manutenção da máquina. A linha muda de cor. O sistema já está debitando esse tempo da ordem de produção, ou seja, o tempo gasto aqui para fazer a manutenção da máquina não está sendo imputado no custo da OP. Mas nós vamos ter os relatórios depois de ineficiência, porque nós tivemos que parar para fazer manutenção da máquina. Pronto, a máquina ficou pronta, ele vai retomar a produção, então ele dá reiniciar aqui. Passado mais um tempo, o Odenil terminou de fazer a operação número 10 e ele vai então finalizar a operação. Ele vai ter que colocar aqui a quantidade que ele concluiu ou que ele refogou de peça. Vamos dizer que ele fez aqui 50 peças. Ok. Ele pode agora fazer uma nova ordem de produção ou fazer
uma nova operação daquela mesma ordem de produção. A ideia dessa tela é que as informações sejam coletadas no chão de fábrica, para que fiquem de fato o mais próximo possível da realidade, e assim os relatórios de gerenciamento de produção sejam precisos. Em nome da equipe da DB Corp, eu agradeço muito o tempo de vocês. Eu espero que esses vídeos estejam ajudando a sua empresa a usar melhor o DB Corp. E se você precisar de qualquer ajuda, conte com o nosso suporte, conte com nossos consultores e conte comigo. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, aqui embaixo eu vou deixar um link para ele. Você pode assistir também o primeiro vídeo.